Olá, bom dia a todos. Estamos em mais um dia de devocional. Nesta semana estamos estudando a tentação do poder e hoje vamos falar sobre idolatria. Mateus capítulo 4, versos de 8 a 10 é a continuação da tentação de Jesus. Quando o diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostra-lhe os reinos do mundo e o seu esplendor e diz assim para Jesus: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, nós vamos estudar como que Satanás procede e como que Jesus responde. E a idolatria é um mecanismo muito perigoso, porque qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Infelizmente, nós estamos suscetíveis a isso. Como é que Satanás agiu? Em primeiro lugar, ele falou: tudo isso lhe darei. Ele já começa com uma mentira. Por quê? Porque ele não tem propriedade das coisas. Já começa daí. Satanás, ele está prometendo algo que ele não pode dar, em primeiro lugar. E é assim na tentação, seja ela qual for. É algo que ele quer nos oferecer, mas que não é verdadeiro. Não é real. Não é algo que vai perdurar. Não é algo eterno. E a Bíblia nos fala para buscar as coisas que são do alto. Então, a tentação ela sempre vai nos fazer imaginar que nós seremos mais felizes se a gente for por aquele caminho. A gente vai ter prazer, a gente vai ter alegria. Mas Satanás ele é mentiroso. Até porque, lá no Salmos de número 24, diz o seguinte: do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então as coisas pertencem a Deus e não a Satanás. Deus é o Senhor. Até o próprio Satanás é criatura. Nós somos alertados no Novo Testamento. O apóstolo João ele diz, lá em 1 João 2, 15, 16, ele diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, ou a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então nós estamos alertados a não cair nessa armadilha da cobiça, do que a gente vê, do que a gente quer, e do que a gente quer possuir, do que a gente quer ter, que é a ostentação. Olha, a gente não está falando que você não possa ter bens, que você não possa apreciar as coisas maravilhosas que Deus criou. Não é isso. O que a gente está dizendo é que idolatria é aquilo que a gente então tem de mais precioso que não seja o nosso Deus. Se o nosso Deus não está no lugar de primazia na nossa vida, nós estamos adorando outras coisas. Então nós estamos idolatrando outras coisas. E é isso que Satanás quer. Ele quer que a gente não perceba que Deus é soberano e é o dono de todas as coisas e é aquele que merece toda adoração. Porque Ele é o Criador. Então nós todos estamos abaixo do nosso Deus. Então nós não podemos nos distrair com as coisas que a gente quer ter ou com as coisas que o mundo nos oferece. A gente pode até possuir, a gente pode até usufruir, mas isso não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Quando isso ocupa, ou quando qualquer coisa ocupa, nós estamos usando de idolatria. E idolatria, idolatria é crime contra Deus. Satanás disse: eu lhe darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. Então o que ele quer é isso. Quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, nós estamos adorando qualquer outra coisa. Estamos nos prostrando a qualquer outra coisa. E Deus quer exclusividade. É um crime contra Deus. Eu até falei isso na EBD, no CFC, no módulo vermelho. É um crime contra Deus a idolatria, porque é como se a gente estivesse colocando uma coisa criada no lugar do Criador. Nada será como o nosso Deus. Nada pode ocupar o lugar do nosso Deus. Uma coisa que foi criada não pode ocupar o lugar do Criador. E aí Jesus responde. Veja, Satanás usou dessa artimanha e Jesus vai responder. Como é que Jesus fez isso? 3 coisas que eu separei aqui. Primeiro ele falou: retire-se, Satanás. Veja que autoridade. Jesus dá ordem: saia, retire-se. Já é no final da tentação, então ele fala: já basta, pode ir-se embora. Isso com autoridade. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós.
Mas primeiro a gente precisa se submeter. Como é que a gente se submete? Colocando outras coisas diante de Deus, à frente de Deus. Então a gente precisa se submeter a Deus e aí sim resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Foi isso que Jesus fez com autoridade, porque ele estava totalmente submisso a Deus, ele era totalmente submisso a Deus. Em segundo lugar, ele falou, pois está escrito. Olha aí, aquilo que a gente vem destacando. A palavra de Deus é a maneira de a gente resistir. É a maneira de a gente vencer a tentação. Jesus usa a palavra de Deus exatamente para isso. E nós podemos sair do pecado, nos fugir do pecado, resistir ao pecado, conhecendo a palavra de Deus, nos abastecendo da palavra de Deus. Né? Na palavra encontramos o mecanismo necessário para a resistência. Foi isso que a gente acabou de ler na carta de Tiago. Presta atenção. Portanto, submetam-se a Deus. Olha o mecanismo. A gente primeiro precisa se submeter a Deus. E aí sim resistir ao diabo e ele vai fugir. E em terceiro lugar, Jesus falou, adore o Senhor, o seu Deus, e a Ele preste culto. Então ele deu a resposta. Nada disso de outra coisa no lugar do Senhor. Não, adore somente a Deus. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, Isaías diz. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Não podemos colocar o nosso louvor, a nossa admiração, a nossa exaltação a nada que não seja o nosso Deus. Só a Ele devemos prestar culto. Nada pode ocupar o seu lugar. Então, lá em Filipenses, para a gente terminar, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que isso era algo a que ele devia se apegar. Ou seja, Deus mandou seu Filho. Jesus Cristo era o próprio Deus. E ele não tomou isso como algo a que ele poderia se apegar. Ele poderia fazê-lo. Ele podia inclusive descer da cruz. Não tinha poder para isso, ele era o Deus. Mas ele se submeteu. Ele se submeteu à vontade do Pai. Então essa é a chave. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Veja as atitudes. Esvaziou-se da sua glória, do seu esplendor, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se e foi o quê? Obediente até a morte, morte de cruz. Então, quando nós nos submetemos a Deus, nós passamos a fazer a sua vontade, a cumprir aquilo que Ele quer. E aí nós conseguimos deixar o nosso coração sempre para aquele que merece a nossa adoração, o nosso culto, a nossa vida no seu altar. Então temos que nos submeter a Deus, entronizá-lo verdadeiramente em nossas vidas, nos nossos corações, para que possamos resistir à tentação do poder da idolatria. Que Deus abençoe você, a sua família, tenhamos um restante de semana na sua paz e vamos vencer as tentações. Grande abraço.